Vamos lá então, Atos capítulo 2, 42. Eu vou continuar nessa noite, amados, a ministrar a palavra que eu comecei há 3 domingos atrás. Aí nós tivemos outros preletores nos últimos 2 domingos, mas nós queremos dar sequência a essa palavra chamada Marcas de uma Igreja Ideal. Quais são as marcas de uma igreja ideal? Como é a igreja segundo o coração de Deus? Quais são as marcas, as características dos verdadeiros cristãos? Como saber se eu e você somos verdadeiramente discípulos de Jesus, verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, pessoas que levam Deus a sério, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus, do povo do arrebatamento da igreja, do povo que está caminhando a Canaã celestial, ao céu. Como fazer parte desse povo, dessa gente? Que marcas, que características, que conduta, que tipo de vida, que tipo de pensamento, que tipo de atitude, que tipo de vida eu preciso levar? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, com a graça de Deus, debaixo da palavra do nosso Senhor. Amém? Marcas de uma igreja ideal. Atos capítulo 2, 42, a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos, por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita, nós nos humilhamos diante dela. Se alguém precisa mudar, esse alguém sou eu, esse alguém são os meus irmãos. Pelo poder do Teu Espírito, Pai, muda o que precisar mudar no nosso interior, na nossa vida. Nós queremos as características de Jesus. Nós queremos essas marcas da igreja ideal, da igreja segundo o coração de Deus, da noiva de Cristo, do povo que o Senhor tem separado para levar para o céu. Senhor, nós queremos Te consagrar essa noite, este momento, que o Teu Espírito Santo flua desse altar, que use a minha vida debaixo da Tua graça e misericórdia. Fala com o Teu povo, fala conosco. Nesta noite, Pai, ministra aos nossos corações. É o que nós Te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quais são as marcas de uma igreja ideal? Querido, esta palavra que vos ministro nessa noite, é uma palavra que é fruto da leitura de um material do John Stott, um teólogo inglês, extraordinário, um grande homem de Deus, que nunca se casou, por incrível que pareça, um pastor, um líder, que fez um voto de abstinência, se dedicou totalmente a Deus na Inglaterra, numa das maiores capelas, foi um preletor aos reis, às rainhas, aos duques, às grandes autoridades inglesas, e também esse grande homem de Deus escreveu obras maravilhosas, comentários bíblicos, e num dos seus escritos me chamou muito a atenção essas marcas da igreja ideal, e com base nessa frase que ele lançou, o Espírito Santo começou a alimentar algo dentro do meu coração, e como fruto dessa ministração do Espírito ao meu coração, num tempo devocional com Deus, Deus me deu essa palavra para o seu coração, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, querido, abra o seu coração, para que Deus fale com você nessa noite. Quais são as marcas de uma igreja ideal? Eu vou nomeá-las todas. Nós já vimos 2 delas, vou repetir, mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcas de uma igreja segundo o coração de Deus. A primeira marca que nós já tratamos, já falamos, já mencionamos, é a marca do amor.
E nós já falamos um pouquinho sobre isso, vou só repetir rapidamente. O amor é a marca do corpo de Cristo. Se Cristo é a expressão máxima de Deus e do amor de Deus pelos seres humanos, se nós queremos ser uma igreja segundo o coração de Deus, precisamos ter o amor embutido, tatuado, estampado no nosso coração, na nossa vida. Amém? É a marca de Cristo e deve ser a marca dos verdadeiros cristãos. Se nós pudéssemos resumir Deus numa só palavra, sem errar, a Bíblia diz que Deus é amor. Amém? Então você também quer ser como Deus, querido? Então seja uma pessoa amorosa, seja uma pessoa graciosa, seja uma pessoa empática, seja uma pessoa que as pessoas se sintam atraídas por você, não de maneira erótica, sensual, mas sim de um amor genuíno, um amor sacrificial, um amor altruísta, um amor que se entrega, um amor que se doa, um amor que serve, porque quem ama de verdade tem um coração de servo, é altruísta, faz renúncias todos os dias, em prol das outras pessoas, se sacrifica por amor daqueles que verdadeiramente Ele ama. Amém? E a Bíblia é mais dura ainda, ela fala que nós temos que amar até os nossos inimigos. Sim ou não? Então imagina, dentro da igreja, nós temos que ser a comunidade do amor, uma comunidade terapêutica, uma comunidade que cura, que restaura os soldados feridos, que vão para a guerra, vão lá fora, se machucam, se arrebentam, chegam às vezes, todo estraçalhado dentro da igreja, e precisam de cada um de nós, para serem amados, acolhidos, alimentados, nutridos, receber afeto, carinho, um abraço, um choro, um coração que se apega ao coração deles, e que seja expressão do amor de Cristo na terra. Assim deve ser a igreja do Senhor Jesus. Amém? Segunda marca que nós vimos é uma igreja que sofre, ou que saiba lidar com o sofrimento. O sofrimento faz parte da condição humana. Nós aprendemos sobre isso. Se você é ser humano, você vai sofrer alguma parte da tua vida, algum momento da tua vida, você vai padecer de alguma coisa, vai ter um dor, um sofrimento, a perda de um ente querido, uma situação difícil na sua vida. E nós cristãos, não adianta a gente se iludir, nós também sofreremos, mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos a vitória no nosso Senhor. Amém? Quem tem vitória sobre o sofrimento aí, levanta a mão e fala: eu tenho com Jesus triunfo sobre a dor e o sofrimento. Então a igreja de Jesus, ela não vai estar isenta de dor, de sofrimento, de dificuldade. Jesus sofreu, o apóstolo Paulo sofreu, os irmãos aqui que nós estamos lendo da igreja primitiva sofreram perseguições, foram martirizados, foram hostilizados, famílias saqueadas, pessoas aprisionadas. Nós vimos tudo isso na ministração. Você pode entrar no site da igreja e você vai aprender lições preciosas sobre como a igreja precisa lidar com o sofrimento. O sofrimento é algo que faz parte da condição humana, e os cristãos não estão isentos da dor e do sofrimento. E hoje, pela graça de Deus, nós queremos continuar falando acerca da santidade. Amém? Santidade. Santidade é o que diz a palavra de Deus. Mas onde é que está isso no texto que nós lemos? Olha o que a Bíblia diz no 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Nós vamos falar mais para frente sobre isso, sobre a sã doutrina. E na comunhão. Fala de comunhão, de estar juntos, de curtir relacionamento, de fazer amigos dentro da igreja e fora dela, de influenciar pessoas, de gostar de gente, irmão. Crente que não gosta de gente está com defeito de fabricação. Crente que não gosta de gente tem uma área da sua vida mal resolvida. Nós precisamos aprender que a comunhão faz parte de ser igreja, ser povo de Deus. Deus é um Deus de relacionamento, amém? E o diabo é o contrário, é um destruidor de relacionamento.
O projeto dele é destruir relacionamento, destruir amizade, destruir casamento, destruir relacionamento, filhos com pais, destruir qualquer tipo de relacionamento. Mas Deus é um Deus de restauração de relacionamentos. Os relacionamentos podem até nos ferir, mas os relacionamentos também podem nos curar. Fala comigo, relacionamentos podem até nos ferir, mas os relacionamentos também promovem cura. Quantas vezes talvez você foi curado por um amigo que te deu um ombro amigo, um abraço, deu uma palavra de consolo para você no momento difícil. Relacionamento nos ferem às vezes, mas também relacionamentos promovem em nós cura. As maiores feridas são feitas nos maiores afetos. Sim ou não? Com quem a gente mais ama, essa pessoa vai errar, porque é humano, porque é falho, vai nos ferir, vai nos machucar, vai nos decepcionar. E se amamos de verdade, nós temos que aprender a arte de perdoar. A arte de perdoar, de sobrepujar, de vencer esses obstáculos da ofensa, da dificuldade, da luta, da quebra de relacionamento, restaurando relacionamentos no Senhor. Deus é um Deus tanto de relacionamento, de comunhão, que na trindade bendita, santíssima do nosso Deus, Ele se relaciona nas três pessoas da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Deus é tão grande em amor, que desejou derramar do seu amor relacional, afetivo, abençoado e abençoador, criou os seres humanos, criou toda essa natureza por causa do homem, e por causa da glória dele também, para que ele pudesse derramar em vasos de barro, eu e você, do seu amor e da sua graça. Amém? Você precisa aprender a gostar de gente, a gostar de pessoas. Se você é uma pessoa que gosta de se enclausurar, gosta de ficar na sua caverna emocional e nas suas mazelas de alma, você precisa de ajuda, você precisa buscar a ajuda de pessoas que possam te ajudar nesses aspectos. Amém? Aqui estamos, pastores, obreiros e obreiras, para ajudar você a vencer isso e ser como Deus, alguém que deseja ter comunhão com pessoas, alguém que deseja ter comunhão com gente. É isso que diz aqui. Estavam na doutrina, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja que orava. 43, em cada alma havia temor. Fala comigo, temor. O temor é o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus. E é da onde nós vamos tirar o terceiro ponto, a santidade. Uma pessoa santa é uma pessoa separada. A palavra santidade significa separação. É alguém que teme ao Senhor, é alguém que leva Deus a sério, é alguém que se separa para Deus em amor e graça, é alguém que evita todo e qualquer tipo de contaminação e sujeira lá de fora, é alguém que se entrega completamente ao Senhor. Santificação significa separação. Isso é uma das coisas que o diabo mais teme na vida de um crente. O que mais ele tenta fazer na sua vida e na minha vida é a mistura. É nos misturar com o mundo, é nos misturar com a sujeira, é nos misturar com o pecado. Mas o que Deus quer de mim e de você é que nós andemos no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que, como diz o livro de Provérbios, é o apartar-se do mal, é andar em santidade e honra diante de Deus. Vamos continuar ali. E a palavra de Deus diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os líderes eram usados poderosamente nas mãos de Deus, porque era uma igreja que temia o Senhor, era uma igreja que perseverava na doutrina apostólica e na doutrina de Cristo, era uma igreja que orava, era uma igreja que gostava de gente, que tinha comunhão. 44, todos os que creram estavam juntos, unidade, tinha tudo em comum, solidariedade, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Nós vemos aqui a generosidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade, ou singeleza de coração. Nós vamos falar também sobre essa marca da igreja, a humildade, a singeleza de coração, a simplicidade, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Amém? Caiu na graça das pessoas da cidade, porque era uma igreja cheia de amor, era uma igreja cheia de comunhão, era uma família, nada era de ninguém, tudo era de todos, solidária, generosa, louvava a Deus, vivia na alegria do Senhor. Era uma igreja que perseverava na fé, vivia uma doutrina sã, sadia, louvava a Deus e contava com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? E antes desse relato de Atos 2, 42 até 47, nós vemos na pregação de Pedro, nos versículos anteriores, que Pedro pregou. O Espírito Santo já tinha sido derramado sobre a igreja primitiva. Pedro foi cheio do Espírito Santo e fez um chamado de arrependimento para frente, e mais de 3.000 pessoas foram batizadas e salvas para a glória de Deus. Amém? Queridos, se queremos ser uma igreja efetiva, uma igreja relevante, uma igreja abençoada, uma igreja não só abastada, abençoada, mas abençoadora, precisamos ter essas características de Atos 42 a 47. Precisamos ter essas características da igreja ideal. E a terceira característica que nós vamos estudar hoje é a santidade. Abra comigo 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Deus te chama para santidade. Deus te chama para santidade. 1 Pedro 1,16, a Bíblia diz, segura aí em Tessalonicenses: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurado os puros de coração, porque estes verão a Deus. Quem quer ver Deus aqui, gente? Levanta as duas mãos para o céu e fala: eu quero ver a glória de Deus. Fala comigo: eu quero ir para o céu. Porque se ver a Deus, amado, é ver a glória de Deus, a manifestação de Deus na terra, mas também, amado, é ver a Deus quando chegarmos no céu. A Bíblia diz que nós ali o veremos como Ele é. Já não haverá mais pecado, mas sim um novo corpo glorificado, que nós receberemos no arrebatamento da igreja, um corpo abençoado, sem pecado, um corpo cheio de glória, um corpo, sabe, glorificado como Jesus tem hoje lá na glória, sentado à direita de Deus Pai. Nós veremos Jesus como Ele é. Nós veremos o seu trono de glória, cheio de anjos cantarolando e cantando, miríades e miríades de anjos cantando e louvando, adorando aquele que reina para todos sempre, Jesus de Nazaré. Querido, mas para ti ver Deus na terra e no céu, para você ser bem-aventurado, bem-aventurado significa 1000 vezes feliz, ou felicíssimo, ou muito feliz, abençoado, você precisa de pureza de coração, santidade. Pureza de coração fala de pureza de motivação, fala de pensamentos puros, de uma vida reta, santa, íntegra, correta com o nosso Deus. Alguém que leva a Deus a sério, alguém que vive a santidade. Deus diz para mim e para você, não é opção para o cristão, é mandamento: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Se você quer caminhar com Deus, você precisa de santidade. Se você quer ser noiva de Cristo, adornada, preparada para a volta de Jesus, e Jesus está voltando, irmãos.
Hoje mais do que nunca vemos isso, não é verdade? Família sendo solapada de tudo quanto é lado, sujeira, imundícia de tudo quanto é lado. É mídia, televisão, é internet, é tudo, é sujeirada, é esgoto, é a esgotosfera para tudo quanto é lado. E nós se desviando daquela sujeirada toda e dizendo: eu quero Jesus, eu quero Deus, eu quero a santidade, eu quero viver a vida que agrada o Senhor. Nós podemos viver uma vida santa diante de Deus, amados. Nós podemos ser santos. Santo não é uma pessoa perfeita. Tem gente que pensa assim, né? Ah, lá vem o santinho, né? E a gente pensa que ele é perfeitinho. Não. Ele é pecador como eu e você, mas ele se agarra na graça de Deus. A força dele não é ele, não são os seus talentos, não são as suas habilidades, não é a sua profissão, não é o seu patrimônio. A força dele é a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus, a obra de Cristo na cruz, levando Deus a sério, temendo o Senhor em todo tempo e em todo lugar. Querido, será que você é alguém que teme ao Senhor? Será que você conhece o Deus da Bíblia? Porque tem gente aí que está servindo um monte de Deus, menos o Deus da Bíblia. Tem gente que está servindo a pombagira, tem gente que está servindo Mamon, o Deus dinheiro, pombagira, o Deus da imoralidade sexual. Tem gente que está servindo, né, várias castas aí demoníacas que existem, Zé Pilintra, o Deus das drogadições e dos vícios e das compulsões, Preto Velho, todas essas entidades da Umbanda, da macumbaria, que são entidades, são demônios, são falsos deuses que estão sendo adorados e alimentados através de pecados. Os demônios se alimentam de pecados humanos, eles se fortalecem, eles agem na natureza pecaminosa dos homens e tentam levar os homens às suas inclinações, às suas paixões, aos pecados. Por isso que nós temos que mortificar nossa carne todos os dias, vivendo uma vida que agrada o Senhor. Uma vida no Espírito, uma vida jejuada, uma vida disciplinada, uma vida com domínio próprio, uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida consagrada, uma vida de adoração, uma vida de santificação diante do Senhor. Amém? Mas vamos ver aqui o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Preste bastante atenção, amado, se existe um texto mais claro acerca de santificação e honra, eu não conheço, pelo menos. Para mim é esse texto de Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Tessalônica. Por isso, uma epístola de Paulo aos irmãos tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4:1. Olha como é que é o título desse trecho: exortação à prática da santidade. A Bíblia diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a... Quem quer andar e agradar a Deus aqui? Então preste atenção no que Paulo vai falar. Assim como estáis fazendo, ou seja, os irmãos de Tessalônica já estavam se santificando, já estavam progredindo na santificação. Assim como estáis fazendo, nisto mesmo, abundeis cada vez mais. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês podem crescer nisso. Vocês podem progredir ainda mais. Vocês podem se santificar ainda mais. Porque a santificação, olha a palavra, santificar mais ação. Santificação é uma ação divina em nós, e é uma ação nossa, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, de nos dedicarmos, nos consagrarmos e nos separarmos a Deus. Amém? No Antigo Testamento, quando o elemento era separado para Deus, a Bíblia diz que ele era santificado para Deus. Os levitas foram santificados para o Senhor. Arão e a sua família, os coatitas, ali as tribos, né? Ali a tribo de Levi e seus filhos, foram santificados ao Senhor. Por quê? Porque foram separados, dedicados, apartados.
para o Senhor Deus. Cada elemento do tabernáculo, cada um deles, o ouro, a madeira, todos os elementos, os tecidos, eram santificados ao Senhor. Assim deve ser eu e você, meu irmão. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. A vida que você tem, o corpo que você tem, a alma que você tem, o espírito que você tem, todo o teu ser, irmão, não é teu, pertence ao Senhor. Os filhos não são teus. Ai, é meu filho. Não, irmão, pertence ao Senhor. Os céus e a terra, tudo que nela existe, diz o salmista, pertencem ao Senhor. É um auto-engano achar que tudo é teu. A gente escuta muito isso às vezes em gabinete. Ah, pastor, eu não vou fazer isso que o senhor está falando, porque a vida é minha. Eu faço o que eu quero. Irmão, então você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o cristianismo. Porque a vida que você vive, o fôlego que você respira, é fruto da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Sabia disso? Jonathan Edwards, numa das maiores ministrações que já houve na história da igreja, numa pregação extraordinária chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele ministrava sobre isso. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, no primeiro pecado nosso, o céu se abriria e o inferno nos tragaria. E a história da igreja diz que ele ficou 3 dias orando por aquela pregação. E quando ele pregou naquela cidade, em New Hampshire, nos Estados Unidos, praticamente no século XVIII, 1700 e bolinha, pregou ali naquela igreja, escreveu, nós temos isso no site da igreja, você tem essa pregação, você pode ler, eu coloquei lá, tem no site também em vários lugares. Pecadores na mão de um Deus irado. As pessoas se seguravam no banco tremendo, com o temor do Senhor de serem tragados, da terra se abrir e o inferno tragá-los. Diz que no final da ministração, muitas pessoas vieram para frente, entregaram sua vida para Jesus, cheios de temor de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Se não fosse a mão do Senhor, você não estaria de pé. Se Deus tirar a mão da sua vida, você cai. É a mão de Deus, é a graça de Deus que nos sustenta. Por isso que Paulo fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nós não temos como impedir, disse Jesus, de haver escândalos, mas ai daquele quem vem o escândalo. Melhor lhe for amarrar uma corda no pescoço e essa corda numa pedra de moinho e lançar no fundo do mar do que escandalizar um desses pequeninos, disse Jesus. Nós estamos falando de santificação, nós estamos falando de consagração. E essa é a palavra do Senhor. Pode continuar lá o texto, projetando para nós. Olha o que diz Paulo, continuando em 1 Tessalonicenses 4. Porque esta é a vontade, volta lá, na 3. Porque esta é a vontade de... Quem quer fazer a vontade de Deus? E não a sua vontade. Porque, querida, a tua vontade quer pecar. A tua natureza humana quer fazer o errado. Mas esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Tem gente que vira para nós e fala, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Irmão, está aí, ó. Na minha Bíblia diz assim, porque esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação. Queridos, nós temos um alvo como crente. J.C. Ryle, um grande teólogo inglês, escreveu uma obra inteira, um livro dessa grossura, sobre santidade. Extraordinário, eu te indico ler esse livro, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos, o quê? A vossa santificação. Vamos trazer para nós e aplicar no nosso coração. Coloca a mão no seu coração e diz, esta é a vontade de Deus, a minha santificação.
Querido, não tenha dúvida do que Deus tem e quer da sua vida: a santificação. Hoje se fala muito em glória, em fogo, em aleluia, em Pentecoste, mas pessoas que não entenderam o princípio da santificação. Irmão, não vai vir fogo, não vai vir glória, não vão ver Deus, porque só verá o Senhor aquele que vive em santificação. O diabo não tem medo do teu título acadêmico. O diabo não tem medo do teu dinheiro, irmão. O diabo não tem medo da sua posição, talvez na igreja. O diabo tem medo de uma coisa na vida do crente: santificação. Aí ele treme. Amém? Você quer ser temido pelos demônios? Se santifique. Você quer ter o nome, quer ter o teu nome conhecido no inferno? Se santifique, irmão. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. E aí Paulo começa a expandir, começa a ampliar que tipo de santificação Deus quer de mim e de você. Ele diz que vos abstenhais da prostituição. Está lá, está na Bíblia, irmão. Tudo que o pastor Giovanni está pregando, está aqui projetado na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, você vai ver na tua cara aí. Para você não dizer, é coisa do pastor Giovanni, isso é coisa de pastor. Não, irmão, é coisa de Deus. É coisa da Bíblia. É palavra de Deus. Se você quer viver uma vida de maneira que venha agradar o Senhor, esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Pastor, como assim? Abstenhais da prostituição é deixar de lado, é não se envolver, é dizer não para a prostituição. Aí talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não vendo o meu corpo nas esquinas. Pastor, eu nunca vendi meu corpo no prostíbulo. Querido, prostituição na Bíblia, você pode ver em outras versões da palavra de Deus, vai estar escrito imoralidade sexual. Jamais você vai agradar o coração de Deus se envolvendo com imoralidade sexual. Eu não consigo entender crentes nascidos de novo, vindo na igreja, ficando anos amigado na igreja, irmão. Isso é errado, isso é pecado, tem que consertar. Isso é imoralidade sexual. Pastor, o que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual é qualquer relação sexual ilícita, ou seja, ilegal do ponto de vista de Deus. Isso a Bíblia chama de iniquidade, de impureza. Você está me entendendo? A única relação sexual permitida por Deus é dentro do casamento. Pastor, mas como assim? Porque dentro do casamento está protegido pelo pacto ou aliança nupcial, matrimonial. É um amor comprometido diante de Deus, diante dos homens e diante de um para com o outro. Você está me entendendo, irmãos? Existe uma aliança, existe um compromisso. Aquele sangue que é derramado na primeira noite de núpcias e diante de todas as relações sexuais, é um sangue abençoado. Você sabe que toda relação sexual envolve sangue, sim ou não? Sim, tanto é que as doenças venéreas, o HIV, é transmitido pelo sangue que se envolve ali na relação sexual. Por isso que as pessoas usam camisinha. Sim ou não, irmãos? Sim. Ciência diz isso. A medicina diz isso. Um sangue é derramado ilegalmente se está fora do contexto do casamento. Você está me entendendo, irmãos? E aí Deus nomeia um monte de pecado. Por exemplo, a fornicação. Fornicação é uma relação sexual entre dois jovens solteiros. Isso é pecado. É contrário à santificação. Desonra ambos os corpos.
Deus é contra, Deus se ira, Deus condena. A palavra é cheia de textos que falam sobre isso. E o mais claro é esse que nós estamos lendo em 1 Tessalonicenses 4:3. Imoralidade sexual, prostituição. Você está se prostituindo quando você faz isso. Você está oferecendo o seu corpo para alguém sem aquela pessoa ter um compromisso e uma aliança matrimonial com você. Outro pecado de imoralidade sexual é o adultério. O adultério acontece quando pelo menos uma das pessoas envolvidas na relação sexual é casada. Um jovem solteiro que se envolve com uma mulher casada está cometendo adultério. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, digno de honra entre todos é o matrimônio, e o leito sem mácula. Deus julgará os adúlteros, diz a palavra de Deus. Como se Deus olhasse lá do céu e falasse, ah é? Vocês estão pulando a cerca? Vocês estão adulterando? Então, deixa comigo que eu vou tratar. Deus vai julgar. Porque digno de honra entre todos é o matrimônio. Deus está exaltando o matrimônio. Deus está exaltando a família e dizendo, vocês querem ter relação sexual abençoada? Vão para o casamento. Firme um compromisso, uma aliança. Fora do casamento, macula, diz a Bíblia. O leito sem mácula. Sem mácula por quê? Porque não tem a ferida do adultério, a ferida da fornicação, a ferida da imoralidade, a ferida da impureza. Essa é a mácula do no casamento ou na cama do casal. E demoniza a cama, demoniza o casamento, coloca o outro cônjuge numa situação de risco de também adulterar. Abre brechas na vida dos filhos. E aí os demônios começam a interferir na vida dos filhos, levando ao homossexualismo, levando a perseguições terríveis na área sexual, a pedofilia, a pornografia, coisas terríveis, irmãos. Porque a brecha foi aberta com a relação sexual ilícita, fora do contexto do casamento. O dinheiro é desviado para o amante, começa a levar a família à bancarrota, à pobreza, à desgraça. A pessoa que adultera leva um apedrejamento moral, perde a moral com os filhos, perde a moral com o cônjuge. Quando o fato é descoberto, sim ou não, irmãos? É uma série de consequências que o adultério traz. Tem uma palavra do pastor Giovanni só sobre esse assunto. Se chama a tragédia do adultério. É o vídeo mais assistido do nosso canal. Tem 78 mil e poucas visualizações. A tragédia do adultério. Eu falo só sobre isso. As consequências de um adultério no contexto familiar. E a cura de Deus para esse fato, para esse problema. O que Deus espera da sua noiva? O que Deus espera do seu povo? Santificação. Santificação. É isso, é dizer não à malícia, é dizer não à pornografia, é dizer não à sujeira, é dizer não ao assédio. Vamos continuar. Projeta lá para nós. Olha que claro esse texto bíblico. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e... Quem quer viver uma vida santa e honrosa aqui? Santidade e honra são duas coisas que caminham lado a lado, irmão. Se você perder a santidade, você se desonra. Se você viver em santidade, você restabelece a honra na sua vida. E vive uma vida honrosa, uma maneira de viver que agrade o coração de Deus. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, vaso aqui no sentido de corpo, o seu corpo em santidade e honra. Coloca lá, 1 Tessalonicenses 4:5. Olha o que continua dizendo Paulo: não na paixão da concupiscência. Pastor, que palavra doida é essa? Concupiscência, amados, é uma palavra erudita do português arcaico, que significa desejo desenfreado. Uma pessoa que não controla os seus desejos.
uma pessoa que não controla o seu corpo, uma pessoa que não controla o seu libido, uma pessoa que usa o seu corpo de maneira indevida, está debaixo da paixão da concupiscência. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem um pensador francês que ele diz o seguinte: aquele que não tem domínio das suas paixões, jamais será senhor de si mesmo. Olha que frase poderosa. Aquele que não tem domínio das suas paixões, jamais será senhor de si mesmo. É escravo das paixões, é escravo dos desejos, é escravo do pecado, perde a santificação e a honra. Porque, irmão, se você não domina o pecado na sua vida, você é escravo do pecado. Tudo aquilo que te domina se torna o teu senhor. Quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio agindo naquela área da sua vida. Fala comigo, quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio agindo naquela área da sua vida. Deixa eu ser mais explícito aqui, irmãos, didático. O homem de Deus, o homem espiritual, ele tem o Espírito de Deus que comunica a vida de Deus, a vida de Cristo, de santificação e honra, ao seu espírito humano. Todos nós temos um espírito humano no nosso interior, na nossa parte invisível, imaterial. Dentro de nós existe um espírito humano. O Espírito de Deus comunica a vida de Cristo, a vida de Deus ao nosso espírito humano. Esse espírito humano, se somos de Deus, se nascemos de novo, se somos do povo do Senhor, o espírito humano, dominado pelo Espírito Santo, domina, toma o controle da alma, que é o centro da personalidade humana, e subjuga e domina o corpo. Então o homem espiritual, ele tem espírito dominando a alma, que domina o corpo. Amém? Agora, como é que é o homem carnal? O homem carnal é o homem que ainda não entendeu a obra de Jesus. O Espírito Santo não está dominando a vida dele. Ele tem o corpo dominando a alma e o espírito humano está apagado, morto. Por isso que em Efésios 10 diz: vós que estavais mortos espiritualmente, Deus sendo rico em misericórdia, vos deu vida juntamente com Cristo. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando o teu corpo domina a tua alma e o teu espírito, é porque teu espírito está morto. É porque algo precisa mudar na sua vida. Talvez você nunca tenha nascido de novo. Você precisa nascer de novo. E a maior marca do novo nascimento é a santificação. É dizer não para o pecado, irmão. Enquanto você não diz não para o pecado, e você tem pecados cíclicos, continuamente, você vai pecando nas mesmas áreas, isso significa que você está num ciclo de derrota. Ciclo de derrota. Eu vou apanhando, pecando, errando, falhando, pum, 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 pum. Você está num ciclo, você está num quadro perigosíssimo espiritualmente falando. Um quadro de derrota espiritual, irmão. E Deus não te chamou para ser derrotado. Amém? Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Acho lindo um trecho de Romanos que diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque já não estáis debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim debaixo da graça de Deus. Quem quer ficar debaixo da graça de Deus aqui, levanta a mão. Então você não pode aceitar um quadro de derrota na sua vida, irmão. Você precisa se santificar. Santificar. Um tempo sem pecar naquela área. E se possível, quando se trata de sexualidade, jamais errar com relação a isso.
Eu vou repetir, olhe para mim aqui, todo mundo. Tem gente que está distraído. Toda relação sexual fora do casamento, o sangue é derramado para um demônio. E você abre portas espirituais para o demônio agir e ter interferência espiritual na sua vida. Eu não estou dizendo que você vai ficar endemoniado, mas pode até ficar. Eu me lembro a primeira vez que eu expulsei um demônio. No México, eu tinha 18 anos de idade. Estava pregando em espanhol, comecei a pregar em espanhol no México, numa favela mexicana. Nós estávamos ajudando, apoiando uma igreja lá, pregando a primeira vez em espanhol, e eu ministrando sobre a vida de Deus e tal, papapá. De repente caiu uma moça lá no fim, aquela barulheira, aquele piseiro, e os obreiros ali e tal. Aí fui lá, oramos, expulsamos o demônio da menina. Aí fui perguntar para ela: querida, mas como é que entrou esse demônio aí? Ah, não, é que eu estava tendo relação sexual com o meu namorado. Crente desviado. Como é que o demônio entrou? E o demônio falou através da boca dele, que entrou pela relação sexual ilícita. Irmãos, isso que nós estamos falando é sério. Não estou dizendo que toda relação sexual vai te demonizar. Graças a Deus que isso não acontece sempre, senão o mundo estava feio, gente. Sim ou não? Do jeito que a nossa sociedade está sexualizada e erotizada, imagina um bando de endemoniado para tudo quanto é lado. Graças a Deus, Deus restringe o poder de Satanás. Satanás tem poder, mas o poder de Satanás é restringido pelo poder de Deus, que é maior do que o poder do inimigo. Você está me entendendo, irmão? Aquele sangue derramado fora do casamento é um sangue que é recebido por um demônio. E o demônio tem legalidade, autoridade, autonomia, legitimidade, uma carta que você dá para ele, uma procuração que você assina para ele e diz: olha, pode interferir na minha vida. Vocês estão entendendo, irmãos? É duro falar sobre isso, mas é necessário, ainda mais nos dias de hoje. E graças a Deus, Deus me deu coragem disso. Santidade, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Continua lá, nós já estamos terminando. Continua. Ninguém iluda, engane ou defraude nisso a seu irmão. Seu irmão aqui pode ser um crente ou pode ser qualquer pessoa lá fora. Fica enganando, fica persuadindo, fica maliciando, fica tentando seduzir. Defraudar significa provocar no outro algo que eu não posso suprir, sexualmente falando. Erotizar, sensualizar, provocar alguém com a vestimenta, com a postura, com malícia, com palavras. Olha a continuação disso. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Ah, eu vou ali, eu vou apontar com aquela menininha ali. Ah, ela é inocente, ela é besta. Ah, é, irmão? Apronta com ela que você vai ver o que Deus vai aprontar contigo. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus será o vingador. Você vai se ver com Deus. Pegou às vezes uma mocinha inocente, toda ingênua, deu ali, né, uma enganação, enganou, ludibriou nas carências dela ali, defraudou, usou, abusou, expôs, erotizou, sensualizou, se envolveu sexualmente com seu irmão, ou lá de fora, pior ainda, e de dentro também, tudo é pior, é horrível, fora do casamento. Deus será o vingador. E deixa eu dar uma palavra para os pais aqui, olha para mim, você que é pai e mãe, e que permite que os seus filhos fiquem tendo relação sexual dentro da sua casa, irmão, você está pecando também. Você está pecando.
Ah, pastor, mas ele tem a namoradinha dele. Irmão, quem é que manda na sua casa? É Deus ou o demônio? A sua casa é o santuário de Deus ou é o antro de Satanás ali? Quem é que canta de galo nessa casa? É você, homem, sacerdote do lar, ou é o seu filho ou a sua filha que leva o namoradinho, a namoradinha para ter relação sexual lá? Quem é que manda nessa casa? Quem é que tem o governo? É Deus ou é o diabo? Você está me entendendo, irmãos? É duro falar isso, mas é necessário. Eu estou me tremendo todo, desde ontem, porque é uma palavra necessária para a igreja ouvir. Você, homem de casa, mãe de casa, não aceite imoralidade dentro da sua casa. Se o seu filho quiser aprontar lá fora, o problema é dele com Deus. Mas na tua casa, não. Você é homem de Deus e mulher de Deus. Chegou uma fase da nossa adolescência que eu e meu irmão, a gente queria curtir o mundo e tal. Meu pai chegou na frente da porta e falou: olha aqui, meus filhos. Enquanto vocês estão dentro dessa casa, aqui dentro, pecar, coisa errada, fazer coisa imundícia, vocês não vão fazer não. Se quiser fazer lá fora, eu já ensinei vocês. O problema é de vocês com Deus, vocês vão se ver com Deus. Mas dentro da minha casa eu não quero imoralidade sexual. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem que ser homem de Deus. Tem que ser mulher de Deus. Uma vez eu ouvi de um pastor lá em São Paulo, de Marília, pastor tremendo, pastor Domingos, da PIB de Marília, ele diz assim: não basta ser homem, vale também para as mulheres, não vale ser mulher apenas, não basta ser apenas mulher. Aí ele continuou dizendo: não basta apenas ser mulher de Deus ou homem de Deus, nós temos que ser como Eliseu e como foi Elias, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Deixa eu profetizar isso sobre a tua vida, querido. Levante a mão e recebe aqui em nome de Jesus. Um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, irmão. Você está entendendo? Na sua casa, quem bota a ordem é você, papai e mamãe. Não são os seus filhos. Quer fazer coisa errada, vai fazer lá fora. Aqui dentro é casa de Deus. Aqui é santuário do Deus vivo. Aqui quem reina é o Espírito Santo. Aqui quem governa é Jesus. E não a pombagira, os demônios de imoralidade sexual. Tem pai e mãe crente que leva namoradinho e namoradinha para as férias e ainda dá camisinha para o filho e para a filha. Fala: ó, você tem que cuidar aí. Ó. Irmão, cria vergonha na cara, pelo amor de Deus. E não faça nunca mais isso em nome de Jesus. Se arrependa. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Quando você peca, querido, você pode entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos 3 níveis espirituais. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, levanta a mão e fala: eu quero. Agora nós, quando pecamos, erramos ou falhamos, ou perdemos a nossa posição de santidade, que a santidade é uma posição em Deus. Preste atenção. Você entristece o Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pela qual fostes selados para o dia da promessa, a volta de Jesus. Não entristeça o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo falar com você, sinalizar ali, a luzinha vermelha, luzinha amarela. Luzinha amarela é antes de pecar. Luzinha vermelha é depois que pecou. Conserta, se arrepende, mude, abandone o pecado. Se você entristecer o Espírito Santo falar, e você continua pecando, errando de maneira cíclica, contínua, o que vai acontecer?
Espírito Santo vai olhar para você e vai dizer, não, isso aí não me escuta mais não. Eu vou é cair fora daqui. E o Espírito Santo vai embora. Porque a Bíblia diz em Tessalonicenses também, que nós podemos apagar o Espírito Santo de Deus. Você pode ser cheio, você pode entristecer o Espírito Santo, pisando na bola, errando, pecando. E num caso mais grave, você pode apagar o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente com o Espírito Santo apagado. Porque o corpo domina a alma, que é o centro da personalidade, e apaga o espírito humano, o Espírito Santo vai embora. Irmãos, quem quer santidade aqui em nome de Jesus? Lembre-se disso, não entristeça o Espírito Santo. Deus está chamando em Efésios 5:27 uma igreja santa, santa, sem mácula nem ruga. Uma igreja santa, uma noiva santa, um povo separado, um povo do Senhor Jesus, um povo que caminha em santificação e honra. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Você quer ver o Senhor operando sinais, prodígios e maravilhas? Olha o que diz Atos 43 aqui. E havia temor do Senhor, por isso os apóstolos operavam sinais, prodígios e maravilhas. Porque havia oração, havia comunhão, havia doutrina dos apóstolos, e todos eles estavam cheios do temor do Senhor. Santidade. Coloque-se de pé diante do Senhor. Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, irmão. Queria orar por você agora. Santidade é uma palavra que não abrange também só a questão de sexualidade. É injustiça, é enganar os outros, é mentir, é roubar, é falar que vai pagar e não pagar, é praticar todo e qualquer pecado, coisa errada do ponto de vista de Deus. Mas a ênfase sempre na Bíblia principal, parece que Deus já sabia, é a questão da sexualidade. Querido, Deus te chamou para viver uma vida de santificação e honra diante do Senhor. Amém? Coloca lá os últimos 2 versículos lá, daquele trecho de 1 Tessalonicenses. O Espírito Santo mandou colocar. 4:7. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, sujeira, imoralidade, mas para santificar. Segura no ombro do seu irmão e fala: Deus nos chamou para santificação e honra. Coloca o próximo versículo, presta atenção, já estamos encerrando. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem. Você pode rejeitar o pastor Giovanni, a Igreja Batista Betel, mas olha o que a Bíblia diz: mas sim a Deus. Rejeita a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Então só tem um jeito, querido, é se santificando diante do Senhor. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, peça perdão para Deus, querido. Se você tem errado nessa área da impureza sexual, da malícia, a malícia é o primeiro degrau para a queda moral. Se você tem sofrido assédio e cedido, se você tem assediado outras pessoas, se você tem defraudado, se você tem fornicado, se você tem adulterado, se você tem se envolvido com toda e qualquer sujeira, injustiça, pecado, iniquidade, irmão, agora é a hora do conserto. Não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje diante do Senhor. O Senhor Jesus está aqui para te perdoar. O pecado sexual é perdoável, irmão, por mais que seja grave, horrendo. Deus se ira, Deus se vinga, mas amados, Deus perdoa. Olha o exemplo de Davi, alguém que adulterou, mas recebeu uma palavra profética, reconheceu o seu pecado, sofreu as consequências, mas no final da sua vida, a Bíblia diz no livro de Atos, que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Existe esperança para você.
Existe esperança para mim, existe esperança para nós, querido. Você pode ser duas coisas, você pode ser um cordeirinho ou um porquinho. O cordeirinho pode até se sujar na sua lã, mas ele vai nos verdes pastos, se arrasta na grama e se limpa. Ou então ele vai na água, se banha e se lava. Mas o porquinho não é assim não. O porquinho, por mais que você lave ele, o que acontece? Ele não pode ver uma sujeira, um lodo, uma lama. Ele vai correndo para a sujeira. Irmão, Deus não te chamou para ser um porquinho. Deus te chamou para ser um cordeirinho de Jesus. Quem quer ser um cordeirinho de Jesus, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero ser um cordeiro no aprisco de Jesus. Senhor, eu quero santificação. Senhor, eu quero a vida honrosa. Senhor, eu quero a vida digna. Senhor, eu quero essa marca da igreja ideal. Senhor, eu quero a marca desta igreja de Cristo. Senhor, eu quero agradar o teu coração. Senhor, abençoa os meus irmãos agora, Pai, em nome de Jesus. Capacita-os a vencer as tentações, as inclinações da carne, ó Deus, os sofismas, as fortalezas, a permanecerem incorruptíveis no mundo corrompido. No meio de tanta sujeira, que eles digam não ao pecado, não à imundícia, não à imoralidade, e digam sim a Jesus. Digam não ao pecado, não à sujeira, e sim para Jesus. Que haja arrependimento, que haja contrição de espírito, que haja quebrantamento, que haja abandono de relacionamentos errados, que haja abandono de comportamentos equivocados. Que o homem e a mulher de Deus se levantem como homens e mulheres de Deus, santos homens e mulheres de Deus, separados, apartados, consagrados ao Senhor Jesus. Pai, abençoa a tua igreja, santifica, purifica, dá-nos domínio próprio sobre o nosso corpo, dá-nos capacidade sobrenatural de permanecermos de pé diante do Senhor, em santificação e honra, Pai. Gera arrependimento, gera quebrantamento, gera mudança de vida. Só o Senhor pode fazer isso, através da tua palavra, Senhor, através do teu poder e da tua graça bendita. Eu quero Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero ser povo de Deus, eu quero ser nação santa, povo de propriedade exclusiva, peculiar do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, abençoa o teu povo, derrama a tua glória, a tua graça. Que o mesmo espírito de santidade que estava sobre Jesus, que estava sobre os profetas de Deus, que estava sobre os grandes personagens da história da igreja, esteja sobre os nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Que a tua glória, a tua graça venha sobre eles, que o Espírito Santo dê poder, recursos, força, que eles se apeguem à graça e à glória do Senhor, em o nome de Jesus. Levante as mãos para os céus comigo. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha da sua paz, que o Senhor purifique você com o sangue precioso dele, porque há poder no sangue de Jesus. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Que você tenha vitória e triunfo sobre o pecado, que você vença todas as dificuldades, lutas e problemas que venham contra você, os gigantes sejam derrotados, e a graça e a bênção do Senhor venha sobre você. Levanta as suas mãos e fala comigo: Senhor, eu quero santificação e honra. Levanta bem lá no alto e fala: Senhor, eu consagro o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, todo o meu ser pertence ao Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.